Bom dia, boa tarde, boa noite, pesquisadores. Neste vídeo, nós vamos apresentar para vocês o método PRONOC para a seleção de artigos por meio da bibliometria. Especialmente, vamos analisar um artigo de autoria de Lacerda, Ensslin e Ensslin, que são 3 dos 4 criadores do método. Bora lá? Então, nós temos aqui, pesquisamos no Google Lacerda, PRONOC, e o começo do título do artigo é uma análise bibliométrica. Então aqui o primeiro resultado do Google é este artigo. Então abre aqui na base Cielo, então ele foi publicado na Gestão e Produção, ele é um artigo de acesso aberto, em português, e dá para ler o artigo inteiro aqui na web, só que as imagens não aparecem. Então a sugestão aqui é a gente abrir o PDF para analisar este artigo. Algumas das figuras aqui, elas estão invertidas em algumas páginas, né? Elas estão viradas, ocupam a página inteira. Então eu vou abrir o leitor de PDF para apresentar melhor para vocês. Então, nós temos aqui o artigo. Então, uma análise bibliométrica da literatura sobre estratégia e avaliação de desempenho. Então, basicamente é uma aplicação do método PRONOC neste tema aqui, estratégia e avaliação de desempenho. Aqui eu grifei algumas partes interessantes do artigo, né? Então, eles colocam aqui, por exemplo, que um dos objetivos, né, é propor um processo para selecionar referências bibliográficas sobre a avaliação de desempenho em uma perspectiva estratégica, e eles também realizam aqui análises bibliométricas. E para atingir esses objetivos, eles utilizam o método PRONOC, né? O nome completo PRONOC significa Knowledge Development Process, então processo de desenvolvimento de conhecimento, e que construtivista. De modo geral, o método PRONOC ele é bem completo. Ele tem uma parte, então, de seleção de artigos, depois ele também tem uma parte de análise bibliométrica desses artigos, ele também tem uma outra parte de análise sistêmica, ou seja, de uma revisão sistemática dos artigos. Neste vídeo nós vamos focar apenas na parte de seleção de artigos por meio do método PRONOC. Então a gente avança aqui no artigo. Então aqui eles também separam em 3 etapas principais nesse artigo, que é a investigação preliminar, a seleção de artigos propriamente dita, e depois eles também fazem uma análise bibliométrica desse portfólio, e essa análise bibliométrica por enquanto estará fora deste vídeo. Então aqui eles realizaram a pesquisa em março de 2010, eles utilizaram a base Web of Science, que é a base que gera o JCR, o fator de impacto. Aqui eles também exemplificam as palavras-chave que eles utilizaram, e aqui nós começamos a ver algumas imagens, né, do método, traduzidas. Então, eu vou virar aqui a imagem para a gente visualizar melhor. Então aqui é o início do método PRONOC. Então, primeiramente, o pesquisador ele deseja conhecer, né, o estado da arte em determinado tema. Então ele define os eixos de pesquisa, define as palavras-chave de cada eixo e define as combinações de palavra-chave. Aí ele seleciona o banco de dados, né, que ele vai utilizar, a base de dados. Então, nesse caso aqui desse artigo foi a Web of Science. Aí ele pesquisa, né, se há um alinhamento. Então, às vezes, digamos que o pesquisador utilizou uma outra base que não retorna tantos resultados, né? Então, ele vai verificar se tem esse alinhamento. Ele também fixa aqui uma representatividade desejada, né? A gente vai ver aqui mais para frente, nesse artigo que eles utilizam a regra de Pareto. E aqui eles explicitam também, né, quais bases de dados, né, que serão utilizadas com a amostra e a representatividade. Então aqui tem essas definições. Nessa etapa aqui é realizada a busca de fato, então inserem-se as palavras-chave na base de dados, realiza a busca e vemos quantos artigos são retornados. Aqui eles sugerem, né, essa busca inicial vai retornar uma quantidade de artigos, eles denominam como banco de artigos brutos preliminar,
que deve retornar de 2 a 10K, K que significa 1000, então de 2 a 10 mil artigos inicialmente devolvidos pela base na pesquisa inicial. Aí aqui eles têm uma etapa de testar a aderência das palavras-chave, né, PCs. Então, ao ler alguns artigos nessa busca inicial, o pesquisador deve verificar se existe mais algum sinônimo, algum outro termo que ele não tinha percebido, né, para incluir então na sua pesquisa. Outra possibilidade, né, também é o fato de não haver outras palavras-chave tão importantes, então basicamente ele vai confirmar, né, que não são mais necessárias outras palavras-chave. E aqui exatamente essa pergunta aqui do fluxograma. As palavras-chave, elas são aproximadamente iguais às novas palavras-chave encontradas. Digamos que você encontrou novas palavras-chave que não tinha percebido, putz, faltou essa palavra-chave. Então não, são diferentes. Então você tem que incorporar essas novas palavras-chave e iniciar o processo novamente. Caso as palavras-chave sejam próximas, né, então não surjam muitas palavras-chave diferentes do que você já tinha pesquisado, você continua para a próxima etapa do método PRONOC. Então aqui nós temos o banco daí de artigos brutos concluído, ou seja, todo aquele resultado que veio da Web of Science inicialmente, e esse banco de artigos brutos é sugerido, né, o método sugere que seja de 2 a 10 mil artigos. Então vou voltar aqui, continuando para a próxima imagem do método. Isso aqui é um grande fluxograma, né? Aqui um detalhe. A fonte original é um processo de patente, então está citado aqui no texto, pelos mesmos autores, né? A criação deles. E nessa imagem é um fluxograma completo. E esse fluxograma ele está cortado aqui em diversas imagens ao longo desse artigo. Então é um processo único. Então, continuando da imagem anterior, nós temos aqui o banco de artigos bruto de 2 a 10 mil. E o que nós fazemos inicialmente? Então, aqui ele sugere importar esse banco de artigos para o EndNote, pode ser um outro software de referência, a gente vai ver também, pode ser utilizado até o Excel, por exemplo. E excluem-se os artigos repetidos, né? Isso acontece especialmente se você utilizar mais de uma base, ou se você utilizar as buscas, né, várias buscas na mesma base. Se você fizer aquela busca completa que nós realizamos, não vai ter esses artigos repetidos, a não ser que o mesmo artigo tenha sido publicado num congresso e uma versão estendida numa revista. Também não seria exatamente o mesmo artigo. Então, remove-se os artigos repetidos, os artigos duplicados, e nós temos aqui daí o banco de artigos brutos não repetidos. Aí, continuando o processo do PRONOC, então agora nós vamos fazer o filtro desse banco de artigos bruto, quanto ao alinhamento do título. Então, nós temos esses aqui, por exemplo, 2.303, e nós temos que ler todos os títulos desses 2.303 artigos, e a gente tem que analisar se o título está alinhado com o assunto da pesquisa. Caso não esteja, os artigos são excluídos, eles não continuam, né? Então eles foram filtrados. E se eles estão alinhados ao tema da pesquisa, nós continuamos com ele. Então nós vamos marcando, então a gente vai lendo todos os títulos e vai marcando. Esse aqui está alinhado, esse aqui não está, né? Os que não estão vão ser excluídos. E o resultado final dessa fase seria o banco de artigos não repetidos com título alinhado, e a sugestão aqui é que seja menos, né, de 1000 artigos nesse conjunto. Então, continuando o processo, vou virar aqui a imagem novamente. Então, continuando, agora nós temos o banco de artigos não repetidos com título alinhado. Aí a gente inicia o processo, né, aqui ele coloca determinar no Google Scholar, no Google Acadêmico, o número de citações de cada artigo ainda na amostra. Então tem que coletar as citações de todos esses artigos. No caso aqui que nós estamos utilizando a Web of Science, e apenas a Web of Science, nós podemos utilizar as citações da própria base,
né, de modo geral, há uma correlação forte entre as citações das diferentes bases. Em seguida, é criada uma planilha com os artigos ordenados por número de citações e uma participação em porcentagem. É fixada uma representatividade desejada. Aqui ele aplica, neste artigo aqui, eles aplicam a regra de Pareto. Então, eles vão ordenando os artigos dos mais citados até os menos citados e vão vendo qual que é a porcentagem acumulada dessas citações até ela atingir ali um limite de 80%, que seria a regra de Pareto. Aqui eles aplicam um limite de 85%, então, das citações acumuladas. Então, esses artigos, né, que estão nesse grupo de até 85% das citações acumuladas, eles são considerados como tendo um reconhecimento científico, né? Nesse caso, o reconhecimento científico é o fato deles terem sido citados. Então, as citações determinam esse reconhecimento científico. Então, aqui eu vou continuar o fluxograma primeiro aqui na parte de cima, né? Então, se eles têm esse reconhecimento científico, ou seja, se eles estão se estão no grupo dos mais citados. Então, eles estão aqui no artigos com reconhecimento confirmado. Nesse caso aqui, ó, teve 83. E eles determinam aqui como repositório K. E qual que é o próximo passo? Ler o resumo. Então, desses artigos mais citados, lê-se o resumo deles. O resumo está alinhado? Sim. Então, continua o processo. O artigo não tem o resumo alinhado? Não. Vem para cá, eliminar o artigo. Então, continuando aqui no sim. O resumo está alinhado. Qual que é o próximo passo a fazer? Identificar autores desse repositório A, né? Então, artigos que estão reconhecidos, têm bastante citações, estão alinhados ao tema. Nós vamos identificar os autores desses artigos. E esses autores vão ficar aqui nesse banco de autores, BA, banco de autores. Esse banco de autores será utilizado ali mais para frente, a gente já vai ver para que ele serve. Então, voltando toda a parte de cima, então toda essa parte aqui são aqueles que têm bastante citações. Então, caso os artigos não tenham muitas citações, ficou no outro bolo, não tem citações. Então, é o bolo aqui de artigos com reconhecimento científico ainda não confirmado. E ele chama isso aqui de repositório P. E aqui, ó, 248 artigos acabaram nesse repositório P. Aí a outra pergunta que eles fazem é o seguinte: esse artigo, né, esses artigos, né, cada um, ele é recente? Ele tem menos de 2 anos? Né, ele foi publicado nos últimos 2 anos? Se sim, então você também vai ler o resumo e vai perguntar se ele está alinhado. Se ele também estiver alinhado, ele vai continuar no processo. Ele vai passar aqui, banco de artigos aceito nessa reanálise. Então, se o artigo ele é recente e está alinhado, ele vai passar. No caso aqui, né, eles explicam que os artigos recentes eles não tiveram tempo ainda suficiente para acumular uma quantidade suficiente de citações para ele passar no outro filtro. Então, os artigos recentes ele tem esse filtro diferenciado. Tá, mas ok. Então, aqui passaram os artigos recentes, mas caso ele também não seja recente, ou seja, ele vem aqui, então nessa parte aqui, vieram os artigos que também não têm muitas citações e também não são recentes, todos os outros. E aqui ele faz a seguinte pergunta: o autor, né, ou algum autor desse artigo está no banco de autores, BA? Se sim, né, ele vai aqui e vai ler o resumo do mesmo modo. Caso não, ele vai eliminar o artigo. Aqui, né, para a gente entender melhor o que seria, né, esse banco de autores e por que ele volta, né? Então, digamos lá que a gente tinha feito, estava fazendo a filtragem lá inicial, a gente identificou alguns autores muito citados. Então, a gente está na área de administração, digamos que a gente identificou aqui um artigo do Porter. Então, o Porter aqui, ele tinha um artigo extremamente citado, então o nome dele vai estar aqui no banco de autores reconhecidos naquele tema. E daí nós identificamos aqui, né, um outro artigo do Porter, digamos que foi publicado há uns 3, 4 anos, mas que ele não
adquiriu uma grande quantidade de citações, também não é recente, então há 3, 4 anos, mas ele é do Porter, né? Então ele é de um autor reconhecido. Então, sendo de um autor reconhecido, a gente repesca ele aqui, faz uma repescagem e lê o resumo mesmo assim. Então, depois dessas etapas aqui, esses artigos, né, inicialmente aqui com bastante citações, que são o repositório A, e esses aqui que foram, digamos assim, analisados, repescados, né, e também os recentes que formam o repositório B, todos eles aqui eles são fundidos, né, no repositório C, então que soma esses dois anteriores. E aqui, então, como saída dessa parte do processo, nós temos o banco de artigos não repetidos e título e resumo alinhados e com reconhecimento científico, ou com um reconhecimento potencial, que é o caso aqui do B. E a sugestão do método Pronom-C é que esse banco de artigos aqui, esse portfólio de artigos, tenha menos de 40 artigos, como sugestão. Acabou o método? Ainda não. Estamos quase lá. Então, nós temos aqui mais uma parte final, nessa parte de seleção. Então, nós temos aqui exatamente aquele banco que nós acabamos de citar, repositório C, com sugestão menos de 40 artigos, mas percebam aqui que no próprio artigo aqui, neste aqui de aplicação, eles estão com 55 nessa etapa. E daí aqui eles fazem uma última seleção, que é o seguinte: o artigo está disponível na íntegra, então você tenta fazer o download lá pelo portal da CAPES. Se ele não estiver disponível na íntegra, às vezes há algumas editoras que não têm disponibilidade, você não consegue baixar, ok, você exclui artigos não disponíveis e indica aqui que eles não estavam disponíveis na íntegra. Eles estando disponíveis, então aqui o sim, nós fazemos a leitura integral desses artigos e perguntamos: esse artigo está de fato alinhado ao nosso tema? Se for não, esses artigos eles são eliminados porque eles estão desalinhados ao tema. Caso eles estejam alinhados, o caso sim, eles formam então os artigos do portfólio bibliográfico final. E aqui no caso, aí depois disso, então essa é a saída. Aqui no caso eles tiveram 41 artigos, é o portfólio bibliográfico para o tema, segundo a percepção e delimitação do pesquisador. E aqui o método Pronom-C ele continua, né, para outras etapas, que é a análise bibliométrica, que também é coberta nesse artigo, bem como também pode ter outras etapas de análise de revisão sistemática. Bem, esse é o método Pronom-C para a seleção de artigos. Este artigo específico aqui, Lacerda, Ensslin e Ensslin, vale a pena vocês darem uma lida. Ele tem aqui também as outras etapas de análise bibliométrica, que também são interessantes. E, por fim, aqui, umas últimas observações. Uma das referências aqui, uma das primeiras referências, os artigos publicados por esse mesmo grupo de autores, criadores do método, é esse artigo aqui de Tasca et al., né, publicado no Journal of European Industrial Training. Esse aqui é o primeiro artigo publicado, né, aplicando o método Pronom-C, só que ele está em inglês. Então, por isso, nós sugerimos como leitura esse artigo aqui do Lacerda, mas também sugerimos, caso vocês também tenham interesse em procurar outras leituras, esse artigo aqui que é o primeiro, Tasca et al. E é isso e nos vemos nos próximos vídeos.